Tokyo Revengers, o anime mais subestimado da nova geração. Se você for lá no YouTube e pesquisar Tokyo Revengers, uma das primeiras coisas que podem aparecer pra você é: por que Tokyo Revengers flopou? Ah, por que Tokyo Revengers é o pior anime? E vou falar, Tokyo Revengers é um anime ruim? Mais ou menos. Ele tem um começo bom, só que ele vai piorando às vezes no decorrer da história. E isso que eu vou falar hoje. Vou falar como Tokyo Revengers foi um anime glorioso por um anime que teve sua queda e tem um destino talvez pior do que o seu filme live action. Sim, esse filme live action realmente existiu. Aqui é o Davis do Davis Sem Filtro, né? Dá o like, se inscreve e bora lá. Ah, e que eu falo também, se eu demorar pra postar vídeo, mano, vai ter que ser assim, cara, porque pra ter uma edição dessas e pra pesquisar não, né? Porque eu sou um vagabundo de 14 anos que não fica... não sei o que falar. Mas não... se eu fizer um vídeo assim, vai demorar um pouco, gente, desculpa. Então, bora começar pro vídeo. O mangá foi lançado em 1 de março de 2017, só que o anime só seria lançado em 11 de abril de 2021. E é mais legal quando o anime é lançado assim, tipo, demorado, porque se fosse lançado o anime em 2018, ia ficar muito grudado com o mangá, aí eles teriam que, tipo, enrolar, criar episódio novo que não existe, os filler lá, e aí ia ficar muito chato, ia fazer aqueles negócios que alguns animes fazem por aí, né? A história se inicia com Takemichi Hanagaki, que tem a vida de um fudido, tem o emprego de um fudido, tem a casa de um fudido, é tratado igual fudido. Sério, tem moleque que nem tem pelo no saco e fica zoando o Takemichi. E pior, pra apimentar isso, o Takemichi ainda é virgem aos 26 anos. Tem criança de 13 anos que tá perdendo, menos eu, né? Óbvio. E o Takemichi com 26 não, cara. Então o Takemichi, mesmo tendo a vida de um fudido, ele vai pra casa dele, vai ver uma TV e vê que a Hinata Tachibana e Naoto Tachibana foram mortos em um acidente de carro. Só que o Takemichi caga pra isso, né? E então ele vai pro trabalho dele. Só que quando ele tava pegando o busão, uma mãozinha de princesa empurrou o Takemichi e o Takemichi morre. E essa é a história de Tokyo Revengers. Tchau, obrigado por assistir o vídeo. É nóis, até o próximo. Haha, que engraçado, vamos continuar com o vídeo. O Takemichi volta 12 anos pro passado, em 2005, quando ele tinha 14 anos. E ele era loiro, ele fica aterrorizado. Mas não sei, eu prefiro ele assim do que ele no futuro. E aí ele revê os seus amigos da época de escola. Tem o Akinho lá, que é um dos mais importantes. E um que eu queria falar, eu não lembro o nome dele, é esse mano aí, que o Takemichi fala que ele não tirava a mão no pau. Uma conta que não tirava a mão do pau. Sim, ele especifica isso. Só que aí o Takemichi lembra que ele era molestado por uma gangue chamada Toman, uma gangue que ia ser muito importante na vida dele. Então, depois de ser molestado, o Takemichi vai pra casa da namorada dele. E quem era a namorada dele? A Hinata Tachibana, aquela mina lá que morreu naquele acidente de carro. Eles ficam lá conversando, o Takemichi virgem lá. Então ele olha pra baixo e vê lá o irmão dela, o Naoto, que também morreu lá no acidente. E vê ele sendo bulinado por 3 moleques. Então Takemichi pega uma garrafa e humilha eles. Calem a boca, seus idiotas! Vocês continuam falando e falando e falando e falando. Acontece que eu não tô com saco pra isso agora. É pra vazar. Ou eu mato vocês. Desculpa aí, irmão. Depois o Takemichi fala que o Naoto vai morrer daqui a alguns anos e pra ele se prevenir. Aí eles dão um aperto de mão e ele vai lá pro futuro, 12 anos pro futuro. E aí aparece o Naoto adulto falando que virou um detetive e agora tá querendo deixar a irmã dela a vida de novo, porque naquele acidente o Naoto saiu vivo, mas ela não. E agora o objetivo deles era trazer a Hina de volta à vida. E como eles iam fazer? O Naoto inventou uma coisa lá, que ele inventou com o cu, né? Ele falou que toda vez que eles dão um aperto de mão, eles vai voltar pro tempo 12 anos no passado.
E aí o Takemichi tinha que salvar ela, era a única missão dele. Então ele volta pra salvar ela. Mas não, tu fala, por que a irmã dele morreu? A irmã dele morreu porque tem uma gangue envolvida com a morte dela, que é a Toman, aquela mesma gangue que molestava o Takemichi e os amigos dele. E o objetivo dele era o Takemichi entrar na Toman, ir no alto escalão e deixar a Hina viva. E esse é o objetivo, trazer a Hina viva e bora lá. Eles dão um aperto de mão e voltam 12 anos pro passado. E aí, passa um tempo lá, que eu vou resumir porque senão vai ficar muito longo. Mas aí chega a parte que eles estavam sendo molestados mais uma vez pela Toman. Só que dessa vez, chegam alguns caras. E esses caras são Ken Hyugi, ou Draken, e Manjiro Sano, ou Mike. O Kiyomasa, que é o cara que mais molestava o Takemichi, amigo deles, desobedeceu alguma coisa lá, então o Draken castra ele brutalmente. Então, o Mike senta no grossão do Takemichi e fala que agora ele vai ser o amigo dele. Só que no mangá, nessa cena, o Mike chama o Takemichi de puta. Mas essa pose que o Mike tá no Takemichi não é o contrário, né, mano? Quando tu é gay, tu deixa eu... Se fode, só... Bom, esses primeiros episódios é meio que assim. O Takemichi volta no tempo, tem fazer alguma coisa, dá errado. Tenta, isso acontece repetidamente. Aí tem aquela saga lá da hora que o Draken quase morre, aí tenta salvar. Mas agora vamos pro pico principal dessa parte. Principal, que porra é essa? Lembra que eu falei do Mike e do Draken? Então, esses caras são da Toman, mas eles estão numa coisa maior. Eles são os fundadores da Toman, junto com outros 4: Pashin, Mitsuya, Baji e Kazutura. Esses são os 6 fundadores da Toman. E ela foi fundada 2 anos atrás, em 2003. E essa gangue, mesmo sendo estranha a ação deles, eles querem fazer a paz. Só que essa gangue, infelizmente, um dos 2 foram presos, que era o Baji e o Kazutura, porque eles queriam comprar uma moto pro líder da gangue, o Mike. Só que eles não tinham dinheiro suficiente, então o que eles decidiram fazer? Roubar uma moto. Então eles chegaram lá e foram pegar a moto. Só que quando o Baji tava pegando, apareceu o dono da loja. E quem era ele? O irmão mais velho do Mike. Então o Kazutura por trás mata ele e eles ficam arrependidos. Só que a polícia chega, prende eles e aí é isso. Só que o Baji é solto, mas o Kazutora é solto também. Só que o Baji ele ainda voltou pra Toman. O Kazutora foi pra outra gangue que se chama Valhalla. E depois daquela briga que teve com uma gangue lá que eu esqueci lá, o Baji falou que vai sair da Toman depois de uma briga que eles tiveram entre os caras lá. E por que ele queria sair? Porque o Teta Kisaki. E por que o Teta Kisaki? Esse cara é o que tem a maior envolvência com a morte da Hina. Sim, exatamente. Então o Baji sai e vai entrar pra gangue do Kazutora, a Valhalla. Então o Takemichi pede pro Mike tirar o Kisaki da Toman. Só que o Mike falou que... O Mike no início não aceitou muito, porque ele falou que o Kisaki ia ser muito importante pra ele. Só que o Mike falou que só ia tirar o Kisaki se o Takemichi trazesse de volta o Baji na gangue. E se ele não conseguisse fazer isso, o Mike ia matar o Takemichi. Takemichi, então ele começa a ter uma amizade com um cara chamado Shifuyu, que era o vice-capitão da primeira divisão da gangue Manji de Tóquio. Ou seja, ele era amigo do Baji, que era capitão da primeira divisão. O Shifuyu falou que o Baji entrou pra Valhalla como espião da Toman, porque ele ia espionar o Kisaki fora da Toman. Ou seja, ele tava ajudando a Toman. Então acontece a batalha do Halloween, que é a Valhalla contra a Toman. Praticamente nessa primeira temporada, o Takemichi não tem muita importância, tá ligado? Os que tem mais importância assim é o Mike, o Draken, o Baji e o Kazutora. O resto quase não tem muita importância na história. Eles só iam ter importância mais pra frente. Então acontece a luta lá e o Draken sai no X1 contra o Hanama e também o Draken bota pra mamar alguns membros da Valhalla. Até que do nada o Kazutora atrás do Baji empunhala. O Mike fica puto porque o Baji e o Mike eram os melhores amigos. Então isso acontece, cara. Finish him.
Só que enquanto o Mike tava metendo o combo no Kazutora, ele levanta e se mata, pro Kazutora não se culpar que ele matou o Baji. Só que o Mike também não entende muito isso e ainda continua espancando o Kazutora, só que o Takemichi impede, pois não era isso o que o Baji queria. Então o Mike deixa o Kazutora vivo e o Kazutora vai preso. E essa foi a primeira temporada de Tokyo Revengers. Quando lançou, fez um puta de sucesso. Teve um monte de coisa. Teve edit de Tokyo Revengers. Teve Tsukihara zoando Tokyo Revengers lá com a série O Naiki Voltando no Tempo. E também teve o incrível rap dos fundadores da Toman. Até dá saudade um pouco de 2021. E tem 3 coisas principais que a gente já aprende nessa primeira temporada. A primeira coisa, tratando o Mike como um cara super overpower. Não importa o tamanho, não importa os músculos, o Mike consegue enfrentar qualquer um. Takemichi. Esse é um dos principais motivos das pessoas não gostarem muito de Tokyo Revengers. Por causa dele, porque ele é chato, barulhento, chorão, é fraco, não é inteligente e tudo isso. Mas eu não sei porquê. Eu não sei porque eu acho o Takemichi legal, cara. É estranho. E Teta Kisaki. A história tá dando muita importância pra ele, como se ele fosse um vilão misterioso. E tá deixando a gente empolgado pras intenções dele, que podem ser explicadas nas temporadas seguintes. Já vou avisando que essa temporada é a minha favorita do anime inteiro. Mas mesmo sendo a minha favorita, ela tem um início meio controverso. Mas não em questão da história, em questão de outra coisa. Porque a primeira temporada do Tokyo Revengers a gente assistiu pela Crunchyroll Hall, certo? Só que por algum motivo a segunda e a terceira temporada só tá na Disney Plus. O motivo? Não sei. Sei que foi assim, mas bora continuar. A história continua depois daquela briga do Halloween. O Takemichi se torna o líder da primeira divisão da Toman e o Hanama entra pra Toman. Só que o Takemichi, quando ele vai pro futuro, o Takemichi ele tá luxuoso. Ele tá uma vida desejada agora. Ele não tem mais aquele emprego de um ferrado. E ele teria uma reunião dos chefes da Toman. Só que o Kisaki chama o Takemichi e o Shifuyu e revela que foi ele que armou o Kazutora matar o Baji. Então o Kisaki prende o Takemichi e Shifuyu, mata o Shifuyu e mata o Takemichi. Diana, ore no hero. Nossa, cara, eu sou muito engraçado. Kisaki deixa o Takemichi vivo, só que o Shifuyu prende o Takemichi porque ele matou indiretamente a Hina. Então o Takemichi ele mais uma vez volta pro tempo pra salvar todo mundo. Porque também aconteceu algumas coisas com a Toman internamente, por isso que o Takemichi tinha que salvar também. Outra coisa que aconteceu internamente é envolvendo o Hakai Shiga, o vice-capitão da segunda divisão da Toman. Ou seja, ele é da mesma capitão do Takashi Mitsuya. Não é à toa, o cara é muito fã do Mitsuya, só falta ele chupar as bolas dele. Mas então, continuando, o Hakai Takemichi, a Yuzuha, que é a irmã mais velha do Takai, e a Hina estavam indo na casa do Hakai. Só que aparecem os motoqueiros de uma gangue chamada Black Dragon, que tentam impedir os caras da Toman, porque eles não gostam da Toman, Black Dragons, que é outra gangue. E o Hakai consegue impedir alguns caras e por trás surgiu o líder da gangue, é o Taiju Shiba. E com a aparição dele, eu quero falar 2 coisas. É que ele é o ponto principal da história, porque se o Hakai matasse o Taiju, o Hakai ia se tornar um líder dessa gangue maligna. E a segunda coisa é que ele faz isso. Yuzuha, a culpa é sua de não ter criado o moleque direito. Então, continuando a história, o Hakai fala pro irmão mais velho dele, o Taiju, que o Takemichi era amigo dele e eles faziam parte da mesma gangue, a Toman. Então, o Taiju espancava muito a irmã dele, a Yuzuha. Então o Taiju fez uma proposta pro Hakai. Se ele entrasse pra Black Dragons, ele iria parar de espancar a Yuzuha. Então o Hakai entra pra Black Dragons. E aí agora a missão da Toman era recuperar o Hakai Shiba. Mas então, eles vão no restaurante pra falar pra eles salvarem o Hakai. Só que alguns membros da Toman não aceitam. Só o Takemichi e o Shifuyu que queriam salvar o Hakai. Só que
duas pessoas se voluntariaram para salvar o Hawkeye. E essas pessoas são o Kisaki e o Hanama. E o Takemichi foi o confiam, porque olha a cara deles, são pessoas completamente confiáveis, né? Mas enfim, eles descobriram que ele estaria na igreja no dia 25 de dezembro, porque essa temporada se passa no Natal, por isso que tem esse negócio de neve. E todo dia 25 de dezembro ele vai pra igreja fazer uma oração lá e coisa e tal. Então, eles vão pra igreja. Só que quando o Takemi chega na igreja, ele tava acompanhado com o Shifuyu. E o Shifuyu estava preso, porque o Kisaki e o Hanama prenderam ele. Quem diria, né? Olha a cara deles que seriam totalmente confiáveis. Então, o Takemichi teria que lutar contra o Taiju sozinho para recuperar o Kakai. E nessa luta a gente pode ver que o Takemichi não pode ser muito forte, mas ele é bastante resistente, porque o Taiju, com esse tamanho, esses músculos, deu vários socos no Takemichi, mas ele ainda estava de pé. No meio da luta, o Shifuyu consegue se soltar, e também o Hakai depois começa a lutar junto com o Takemichi e Shifuyu, e mais tarde aparece o Takashi Mitsuya, que aqui nessa temporada ele ganha muito mais destaque, e também ele luta contra o Taiju, e que também mostra a história do Mitsuya, que ele era amigo do Draken no passado, e tinha aquele negócio do dragão que eles colocaram na testa, e o Draken salvou a vida do Mitsuya, tipo, na verdade mudou a vida dele, né? Só que no meio da luta, aí o Zuha quase mata o Taiju, mas só que ele não morre, né? Só que no final da luta, quando tudo parecia perdido, aparece o Mike. E isso acontece. Ah, e também tinha os capanga do Taiju e... né, o Draken botou todo mundo pra mamar. E essa foi a segunda temporada. Uma temporada mais curta, eu acho que com uns 11 episódios. Deu pra fazer uma resumida boa. E vou falar algumas coisas dessa segunda temporada. A primeira coisa é que o Taiju é meu vilão favorito, porque é aquele que a gente tá fazendo certo, mas a gente tá fazendo mal. Tem alguns vilões que fazem isso bem, mas alguns não. Mas nesse caso eu gosto muito do Taiju. E outra coisa, o autor do mangá usou o momento certo, o Mike e o Draken, porque se eles aparecessem desde o início, quase não teria graça essa parte e a gente não ia ver o Taiju lutando, porque quando eles chegaram, eles já foram derrotados. Por isso que eles usaram só no final, né, pra mostrar a importância dos outros personagens da série que precisavam de destaque, né. E outra coisa que eu citei lá na primeira temporada, que também estão dando foco pro Kisaki. O Kisaki lá que armou pra Yuzuha matar o Taiju, mas não deu certo, então tá prometendo isso aí. Gatinha, bota a mão no baco. Vem de quatro, bota a mão no baco. Ok, essa terceira temporada é a temporada que o Tokyo Revengers começa a descer as escadas. Por causa, parece, ela foi feita às pressas, essa história, e vamos contar agora pra vocês saber, porque essa foi a temporada que meio que Tokyo Revengers ficou uma merda daqui pra frente. O Kisaki sai da Toman porque foi revelado tudo que ele fez, e agora o Kisaki sai e o Hanama também sai, porque a Hanama é o cachorro do Kisaki, né? Depois da segunda temporada, a Toman foi comemorar o ano novo. Só que depois do ano novo, quando o Takemichi foi voltar pro futuro, deu uma revolta no Mike, que ele matou todo mundo na Toman, e aí agora ele tava na Filipinas, porque quando o Takemichi voltou pro futuro, ele recebeu uma carta do Mike, o Takemichi e o Naoto foram lá pra Filipinas, o Mike tá baitola lá, parecendo um cara de BTS, e aí ele morre e fala que ele perdeu tudo, e a Hina que também morreu mais uma vez, né, quem diria. E aqui que começa a acontecer uma coisa que eu não gosto muito do Mike, a TPM dele. Porque quando tudo dá certo, o Mike com esse fogo no cu, do nada começa a matar todo mundo porque ele tá de TPM. Meu Deus, alguém dá um chocolatinho pra ele, por favor? Então, Takemichi volta no tempo e ele descobre que tem uma gangue agora que se chama Tendiku, que é uma gangue liderada pelo Izana Kurokawa, que tá destruindo outras gangues pra ele ser um líder do Japão. E uma dessas gangues que eles querem derrotar é a Toman. E acontece uma coisa, o Kisaki e o Hanama entram pra essa gangue. Eles também não foram os únicos da Toman que entraram pra Tendiku, entraram mais 3. Que foi o Muto, que já tinha aparecido nas outras temporadas, mas ele não tinha tanto destaque assim. E ele entrou porque, na verdade, ele já era mais ou menos da Tendiku, porque os caras da Tendiku eram da geração da brutalidade. O Muto era da geração da brutalidade, então ele meio que voltou pra lá. Também entrou o Sanzo, que era o vice-capitão da 5ª divisão da Toman, que é a mesma divisão que o Muto faz, porque o Muto era da
capitão da segunda divisão, e também o Kokonoi, que já tinha aparecido na temporada anterior, a segunda, como um capanga do Taiju. Só que agora ele entrou pra Toman e agora ele saiu por causa que ele queria ajudar a Tendico, alguma coisa assim. Tem umas lutinha boba contra a Tendico, tem lá o Fortão, lá o Multi, que consegue derrotar alguns membros da Toman. Os gêmeos Smike e Angry começam a ganhar um pouco mais de destaque, e também o Takemichi encontra um velho amigo, o Kakusho, que entrou na Tendico. Mas então, ia ter uma batalha contra a Tendico e a Toman, que se chama de Incidente de Canto. Só que o Mike e o Drake são muito fortes, então eles não poderiam participar, porque senão a Tendico já seria derrotada na hora. Então eles tiveram uma ideia: se eles desestabilizassem mentalmente o Mike e o Drake. Então o que eles decidiram fazer? O Kisaki e o Hanama foram lá matar a Emma. E quem é Emma? É a irmã mais nova do Mike e também é namorada do Drake. Então eles fazem isso. E aí mostra por que o Mike ficou daquele jeito de TPM no futuro. Porque a irmã dele morreu, aí ele ficou todo puto e coisa. E realmente, eles ficaram desestabilizados mentalmente. E pra fuder ainda mais, a Tendico atacou o Mitsuya e o Smile, deixando eles fudidos e não indo participar da briga. E o Mike e Draken obviamente também não foram pra briga. Então teria que outros membros da Toman. E agora vai começar o incidente de canto. Então começa a briga. Eu vou falar de uns momentos mais importantes. Tem a parte lá que o Angry ele se transforma na hiper forte, ninguém consegue derrotar ele. E também mostra a incrível cena da evolução do Takemichi, que ele não é mais aquele garoto fraco que fica chorando. Agora ele é alguém respeitável. Ele tipo agora leva a Toman e nem precisa ser forte, porque já tem os fortes ao seu lado. E também tem aquela cena do As Two Stand lá. E também não posso esquecer daquele flashback do Kokonoi que ele beija o Inui. Depois de algumas vitórias e derrotas da Tendico e também algumas vitórias e derrotas da Toman, do nada aparece o Mike, que foi uma surpresa pra todo mundo, e aí ele vai lutar contra o Izana. Provavelmente você já vai esperar que o Izana vai perder logo de cara só se ele levar um chutaço do Mike. Só que isso acontece. Vai ser uma batalha épica, cara. E agora vamos saber por que o Izana está fazendo essas coisas. É porque o Izana era amigo do Shinjiro e o Shinjiro tinha um irmão mais novo que era o Mike. E então o Izana ficou com ciúmes porque ele não queria que ele tivesse um outro irmão. E isso acontece porque o Izana tem ciúmes e ele é a cadelinha do Shinjiro, mano. Que porra é essa? Vai se fuder. Nem precisava dessa explicação. Se ele tivesse fazendo essas coisas só pra ele ser uma gangue maior que querer dominar o Japão, até seria bom, mano. Tava tudo perfeitinho. Ainda bem que o Kisaki matou ele. Falando em Kisaki, o Kisaki vai ter uma luta épica contra o Takemichi e o Hanama vai ter contra o Drake. Mas vamos focar no Takemichi e o Kisaki. Finalmente o Takemichi ele começa a sair na porrada, mas não adianta muito porque o Kisaki é fraco. Mas até que vamos dar um desconto pra ele, porque o Takemichi também é fraco. Ele sai na porrada, e agora vamos saber por que o Kisaki faz tanto essa maldade. É por causa que a Hina não queria namorar o Kisaki. É por isso. Não sei qual pior, a razão dele ser um vilão ou a morte dele. E essa foi a terceira temporada de Tokyo Revengers. Como vocês puderam ver, parece que ela foi feita às pressas e o negócio e tal, porque as motivações dos vilões são muito rasas. E é isso, mano. E também essa Tendico faz uma coisa igualzinha que os piratas do Quixote fazia lá em One Piece. São muitos personagens num grupo e no final do episódio você só vai lembrar de um deles. Essa temporada, eu sei que ainda não tem anime, mas mesmo assim eu vou falar porque ela é o que tem mais motivo de Tokyo Revengers ter flopado.
Não, eu sei que ele já era meio flopado antes, era meio ruinzinho, mas agora tem mais, tá ligado? Meio sei que é meio confuso, mas bora lá. Depois da batalha contra a Tendico, o Mike chama todos os membros da Toman e fala que a gangue Toman está desfeita. Então o Mike chama alguns membros da Toman e fala que eles vão fazer um negócio que a Toman ia ver 10 anos no futuro, um presente que eles prepararam pra Toman. Só que quando o Takemichi vai pro futuro, ele vai lá pro futuro, tá acontecendo coisa boa lá, tá tendo um casamento do Pachinho lá com a mina. Só que o Mike não está aí. Então, eles vão ver as coisas presente que eles só iam ver 10 anos depois. Só que o Mike tava desaparecido nesse tempo. Aí quando o Takemichi foi ver o presente do Mike, o Mike era um vídeo e o Mike fala que está com um impulso sombrio e não era pra seguir ele, porque agora o Mike inventou uma gangue que se chama Bonten, que reunia alguns membros antigos da Tendico e estavam fazendo coisas criminosas. Porra, Mike, você tá de TPM, mano? Vamos dar um chocolatinho pra ele, mano. Vai se fuder, vai tomar no cu. Então o Takemichi, que já tinha salvado a Hina, agora ele queria salvar o Mike. Mano, o Takemichi agora é seu. Do nada você quer salvar o Mike, mano? Deixa ele em paz, mano. Foda-se. Só que quando o Takemichi vai tentar salvar o Mike, eles começam uma mini briga e eles apertam a mão. E o que acontece? Eles voltam 10 anos pro passado. Então agora a missão do Takemichi era salvar o Mike e ele voltar 10 anos no passado dessa vez. Que eles, pra salvar o Mike, eles tinham uma gangue chamada Brahma, que é liderada pela Shinju Kawaragi. E também o Draken tá nela. E alguns membros dessa Brahma eram membros da Black Dragons da primeira geração, que era a gangue do Shinigiro. E a Shinju Kawaragi, ela era nada mais, nada menos que uma das 3 divindades. E o que são uma das 3 divindades? São uma das maiores gangues do Japão, porque tem outras duas, que é a Boten, que é liderada pelo Mike lá, e também tem o Terano South, que é brasileiro. Então agora vai acontecer a briga das divindades. Então começa lá a Shinju lutando contra o Terano lá. Mostra a história do Terano e mostra esse flashback. Mas que pose cria, hein, Terano? E também nessa luta o Takemichi tá tendo umas visões do futuro. E uma coisa, esse poder novo do Takemichi não serve pra porra nenhuma, só pra avisar. Só que aí a Boten chega. O Mike já chega e mata o Terano. E aí esmaga os membros da Brahma e pega alguns membros da Brahma também. Então agora eles meio que desistem. Só que o Takemichi ainda não desistiu, porque ele ainda queria salvar o Mike. Então o que o Takemichi faz? Ele faz a própria gangue, mas ele chama alguns membros da Toma antiga e também chama alguns membros da Brahma. Então agora vamos começar com a batalha. Chega lá a gangue. Temos o reencontro da luta contra o Kokonoi Inui. O Taiju ressurge. Isso foi muito legal, porque eu gostava muito do Taiju. Takemichi e Kakusho lutam. Depois descobriram que o Sans era um traidor. Acabam com ele. E agora vai rolar a última briga, que é o Takemichi contra o Mike. Então, né, começa dando chutes e do nada o Takemichi tem uma coisa que ele consegue desviar dos chutes. E agora tem uma força que consegue parar o Mike. Eba! Só que aí o Mike dá uma facada no Takemichi. E o Takemichi dá uma facada. Quando ele iria morrer, eles voltam no tempo do nada. Eles se reconhecem como crianças e falam que vão mudar tudo no futuro, que iam fazer um futuro tudo de paz. E... mano, que final lixo, mano. Vai tomar no
Tchau, mano. Até brochei, mano. Tchau. Tenha um bom dia aí.